Ei, gente, boa noite. Mais uma vez aqui, terça-feira, às 7. Uma delícia ter todo mundo aqui. E já está fazendo parte da rotina da gente essa live de terça-feira às 7. A gente tem ficado muito feliz com o resultado dela. E é muito gostoso para todas nós. Vale a pena falar de novo. Somos 4 empreendedoras apaixonadas pelos óleos essenciais. Jeane, está aqui do meu ladinho, eu acho que dá para vocês verem ela aqui. Renata, minha irmã, lá na diagonal. E a V aqui embaixo. Todas nós apaixonadas pelos óleos. E aí, a gente resolveu, né, essa live de 20 minutinhos para dar um start na gente de cada óleo que a gente tem em casa, né? Nossa intenção é fazer de todos e aí a gente está indo devagarzinho. Hoje a gente vai falar do Zengest, que é assim, a princípio a gente é apresentado para ele só como um óleo para questões gastrointestinais, mas ele vai bem além disso. E quando a pessoa começa a estudá-lo, aí ela percebe que a riqueza dele é bem maior do que só o trato gastrointestinal. Eu vou começar falando um pouquinho dele, justamente nesse trato gastrointestinal, que é o que, né, a gente mais escuta. Ele é um blend de óleos, ele é composto por 7 óleos. Vou tentar aqui falar todos eles, qualquer coisa, meninas, vocês deem o grito. Peppermint, estragão, anis estrelado, funcho, cominho, tem uma cola aqui do lado, gengibre e coentro. Então, assim, é uma coisa muito... dá vontade de comer, né? Só de ler esse tanto de nome aqui já dá vontade de comer o óleo. E realmente todos esses óleos têm forte neles a questão do melhoramento da função gastrointestinal. Para gases, por exemplo, você pode passar o peppermint na barriga e ele vai ser uma ótima escolha para isso. Né? Você não precisa necessariamente tomar, você também pode tomá-lo, né? Uma gotinha em meio copo de água, certeza que vai resolver o problema, mas ele não precisa necessariamente só ser tomado, ele pode ser passado também. Uma azia, uma má digestão, isso tudo vai funcionar com ele. O interessante que eu acho dele, nessa questão intestinal, é que ele é um óleo que ele funciona tanto para disenteria como para prisão de ventre. Aí você fala assim, poxa, mas como assim ele funciona para as duas coisas? Porque na realidade ele funciona para colocar ordem na casa, né? Ele vai, se o intestino está com uma motilidade tão grande, a ponto de causar uma disenteria, a ponto das bactérias intestinais estarem lá pavorosas, produzindo muitos gases e tal, ele vai chegar e vai botar ordem na casa. Do mesmo jeito que para prisão de ventre, ele vai funcionar. O intestino está preguiçosinho, lá não querendo trabalhar, e ele vai falar, opa, vamos embora, bota esse povo aí para fora, vamos embora, porque tem que funcionar. Assim, isso me encanta no mundo dos óleos, e principalmente nesse óleo, que é um óleo tão rico, né? Um óleo que a gente tem, que é tão rico, e essa versatilidade dele me encanta. Uma outra coisa que ele é assim, que a gente escuta muito pouco falar dele, mas que é uma questão excelente, é para dor de cabeça. Vamos colocar que ela não é para qualquer dor de cabeça também, que ele não vai funcionar para qualquer dor de cabeça, mas para aquela dor de cabeça mesmo que ela tem um fundo digestivo, ela tem aquela coisa de, ai, comi muito, estou com uma dor de cabeça, está me fazendo mal, eu estou com o estômago ruim e a cabeça começa a ficar ruim também. Ele ajuda muito nisso, porque aí ele vai ajudar para essa dor de cabeça, tanto tomado como passado mesmo nas têmporas, nesse caso dessa dor de cabeça com fundo gastrointestinal, vamos dizer assim, né? Renata, você está sem vídeo, tá? E aí, essa versatilidade dele me encanta bastante. Agora eu vou deixar um pouquinho, a Gê vai falar um pouquinho das outras partes do
Em outros casos que o Peppermint, não, desculpa, que o Zengest pode ajudar a gente. Vai lá, Gê. Então, eu vou falar um pouquinho da ação do Zengest nas doenças autoimunes, né? No caso das doenças autoimunes, né, que seria uma condição onde o próprio sistema imunológico ataca alguns tecidos saudáveis do organismo, né? E eu vou falar um pouquinho das doenças autoimunes, onde elas têm alterações gastrointestinais. Então, o Zengest ele vai ter vários efeitos em função desses sinais e sintomas que algumas dessas doenças autoimunes apresentam. Uma delas é a doença celíaca, onde ocorre uma reação, né, exagerada do sistema imunológico ao glúten, que é uma proteína que é encontrada em cereais como trigo, centeio, cevada, o malte. E aí a pessoa vai ter reações como diarreia, prisão de ventre, anemia, perda de peso, estufamento, cólicas. E aí o Zengest, principalmente o cominho, que é um dos componentes do Zengest, ele vai estar atuando porque ocorre uma inflamação no intestino, ocorre um dano na parede do intestino, então esse intestino ele não consegue absorver mais tão bem certos alimentos, nutrientes, e acaba gerando esses efeitos que são esses que eu citei agora. Outras alterações também que a gente vai com outras doenças, né, inflamatórias intestinais, que seria também a colite ulcerativa e a doença de Crohn. No caso da colite ulcerativa, ela vai provocar uma inflamação de longa duração em feridas, úlceras, né, no revestimento do intestino grosso e reto. Na doença de Crohn, nós vamos ter uma inflamação do revestimento do trato digestivo, muitas das vezes no intestino, a maioria das vezes no intestino, e vai se espalhar em vários desses tecidos afetados. E aí, alguns desses sintomas dessas duas doenças intestinais seriam diarreia, febre, fadiga, dor abdominal e cólica. Sangue nas fezes, apetite reduzido, perda de peso não intencional. Então, o Zengest vai estar atuando mais uma vez nessa ação, principalmente anti-inflamatória, analgésica, né, porque a pessoa pode sentir dores, as cólicas, vai estar atuando também nessas questões da diarreia e esses vários outros sintomas. Outra doença autoimune também que a gente pode ter um benefício com o Zengest seria o diabetes do tipo 1, onde tem, né, não vai ter uma produção de insulina, ou vai ter uma redução dessa insulina, e vai ter uma cúpula. A insulina seria, né, a substância que iria trazer a glicose até os tecidos. Só que como a insulina não vai ser suficiente, ou ela vai ser ausente, nós vamos ter uma cúpula de açúcar no sangue. E o Zengest vai estar atuando nessa regulação dessa quantidade de açúcar no sangue também. Tá? Esses óleos essenciais, principalmente o Zengest, poderiam ser usados outros também, tá? Eles vão estar agindo rapidamente, né? Eles vão ser absorvidos rapidamente e vão estar ajudando a reparar essa mucosa intestinal também, principalmente nessa questão da inflamação, além de uma melhora na digestão e dos processos enzimáticos. Vou passar agora para a Verônica, para dar continuidade. Deixa eu só falar uma coisinha assim em relação ao que você falou, que nas doenças inflamatórias intestinais, como você disse, o Zengest tem óleos que atuam tanto na causa, ajudando a reduzir a inflamação, mas mesmo quando você não tem além de atuar na inflamação, na verdade, você também tem sobre os sintomas, todos eles das doenças inflamatórias intestinais. Então, assim, aquela sensação de desconforto com gases, quando come, às vezes pouca coisa que a pessoa come, ela sente, tem muito gás, ela sente que ela comeu uma coisa saudável e ela tem aquela sensação. Então, ele vai ajudar também, ele vai ajudar a evitar ter os sintomas, e se a pessoa tiver o sintoma, ela vai poder ajudar a tratar também esses sintomas.
e se a pessoa não estiver fazendo ingestão, ela estiver com muito desconforto, não quiser ingerir, esses sintomas são amenizados também com o uso tópico do óleo. Então, assim, é um equilíbrio em geral, tanto da questão para evitar, quanto para tratar essas questões imunológicas, né? Essas doenças imunológicas intestinais, além de outras pessoas que não têm a doença imunológica, que não tem nenhuma doença intestinal mesmo, mas que frequentemente se sente desconfortável, sente um pouco de dor de barriga quando come. Muitos desses óleos têm ação antiparasitária também, então se tiver também uma questão ali, uma verminose numa criança, no adulto mesmo, isso também vai ajudar essas questões, esses sintomas intestinais e o tratamento até auxiliar no tratamento de uma verminose, por exemplo. Outra coisa que eu lembrei, falando desses sintomas, foi no pós-operatório, né? Que a gente, quando toma anestesia, né? Tanto a geral como a peridural, que aí depois o intestino fica mais preguiçoso, né? Custa querer funcionar de novo. É uma excelente opção usar o Zengest para essa volta dessa motilidade maior do intestino e para diminuição do desconforto que isso causa na gente, né? Além do pós-operatório, esse desconforto também é causado em quem tem doença inflamatória intestinal, por exemplo, e tem que fazer colonoscopia. E quem faz de rotina, ou quem tem a doença inflamatória intestinal tem que fazer mais vezes na vida ainda, às vezes mais de uma vez por ano, é um exame que traz esse desconforto. E aí o Zengest pode ajudar após o exame, além de ajudar após uma cirurgia também, por exemplo. O Zengest, eles falam a mistura domadora da barriga, que ele trata tudo, né? Ele equilibra, né? As funções, né? Do intestino, do estômago. Então, ele é um óleo bom para ser usado, né, diariamente, né? Após as refeições, algumas gotas. O gengibre, o hortelã-pimenta, o cominho, o anis, o estragão, o erva-doce, o coentro, trabalham nessa parte da digestão e desse trato do intestino saudável, né? Trato do intestinal saudável. O gengibre, o erva-doce e o coentro, eles trabalham com a indigestão, né? Com esse desconforto abdominal, auxilia nessa parte assim digestiva. A parte do refluxo também, azia, refluxo, o Zengest é um ótimo aliado, porque ele trata também o funcho, o hortelã-pimenta, o gengibre, atuam no ácido, né, no acúmulo de ácido que retorna e causa esse desconforto. E então, tanto da forma, você pode passar topicamente, como a Renata falou, ou essa ingestão diária após as refeições, de algumas gotas, num pouco de água. Enjoo também, enjoo, vômito, essa parte também o Zengest atua também. Na viagem, assim, é bom você, né, inalar, as pessoas, ou colocar ali no carro, coloca um algodãozinho, alguma coisa ali no ar-condicionado, para que o carro fique, né, com esse aroma, vai ajudar as pessoas. E nessa coisa do enjoo, né, do vômito, se acontecer também, né, você faz uma massagem, né, no local, que pode também trazer um conforto, trazer um alívio disso. Fora os gases, como as meninas já falaram, né, e então é um forte aliado aí para domar o estômago. Adorei essa expressão. É isso. Além das questões gastrointestinais, o Zengest, ele tem óleos que são expectorantes, como o funcho, por exemplo, é bastante expectorante. Então, quando a pessoa tem uma sinusite, a pessoa pode usar por ingestão ou pode usar topicamente, passando nos seios da face, diluído num óleo de coco, diluído em um óleo vegetal, ela passa os óleos com a diluição, pode também fazer por inalação com a mão em concha, e ela vai ter
ou num difusor pessoal, ou no difusor de ambiente, ela vai ter um efeito expectorante. Eu, inclusive, tenho uma experiência pessoal. Eu estava no trabalho, eu tinha comido pizza num dia anterior, tinha exagerado na pizza e estava com azia. Então, eu tomei o Zengest à noite e depois usei ele novamente pela manhã e fui trabalhar. E eu estava com sinusite também, mas eu não sabia que ele era expectorante. Isso lá quando eu comecei a conhecer os óleos essenciais há 3 anos atrás. E aí eu comecei a expectorar e não entendi aquilo. Aí no mesmo dia, no grupo de apoio que a gente tem, uma pessoa perguntou que podia usar para sinusite, e a Polly falou, pode usar o Zengest, porque o Zengest ele é expectorante. Aí eu entendi, então assim, eu não fui nem influenciada, não foi nenhuma questão psicológica, eu realmente tive o efeito antes de saber o quão expectorante ele era. Então, ele realmente tem um efeito expectorante importante, que num tratamento de uma sinusite, por exemplo, seja crônica ou aguda, ele é um suporte nesse tratamento. Então, quem está fazendo tratamento, quem está com congestão nasal, pode fazer uso aromático, por exemplo, tópico, ou mesmo por ingestão do Zengest para esse efeito. Outros efeitos dele, ele pode ajudar também em dor de cabeça, principalmente quando essa dor de cabeça está relacionada a questões digestivas. Às vezes, uma pessoa come alguma coisa, ela não sente tão mal do estômago, mas fica uma cabeça meio pesada, aquela dor de cabeça chatinha, que não costuma melhorar com analgésico comum. Fazendo inalação, por exemplo, do Zengest, fazendo uso dele, pode também auxiliar nesses casos. E vários dos óleos deles são conhecidos também efeitos da digestão emocional. Aquela que você não está engolindo, aquelas emoções, aquelas situações na sua vida, são óleos, ele é composto por óleos que têm também essa ação. Então, assim, quando você usa o Zengest, você pode ter este benefício adicional também da questão emocional dele. Ele é um óleo que, quando você pensa nele, pensa na questão do trato gastrointestinal, da cabeça, da boca ao reto, você vai ter um efeito benéfico do equilíbrio do sistema gastrointestinal, mas ele também vai ter ação emocional, como todos os óleos essenciais têm, são complexos, com vários princípios ativos que fazem com que eles ajam tão amplamente em várias coisas. Mas chama atenção bastante para essa questão do ser um óleo, um blend, uma mistura bastante expectorante. Se tiver uma sinusite, pode testar, que vai ser um auxílio importante aí nesse caso. Alguém mais lembra, meninas? A tosse, que às vezes é causada pelo refluxo. Eu tenho uma prima que usou, também tinha essa tosse constante, e depois de usar o Zengest, essa tosse parou, né? Fica um pigarro, ela não sabia que estava associado a um refluxo, ela nem sabia que tinha um refluxo. E com o uso, ela descobriu depois que essa tosse era, né, vinha desse refluxo, e essa tosse também resolveu. Está muito relacionada ao esfíncter, que controla a passagem do alimento do esôfago para o estômago, e ele fica, às vezes, mais relaxado, seja por uma doença mesmo do esôfago, seja às vezes, a pessoa exagera em gordura, em cafeína, algumas coisas que podem fazer momentaneamente o refluxo. Tem as pessoas que têm um refluxo crônico, e o Zengest, ele é uma mistura de óleos que são tônicos para o estômago, então eles ajudam no refluxo também nesse sentido, e por esse motivo também ajuda no enjoo. Se a pessoa está vomitando, está com enjoo, também vai ajudar a evitar o sintoma, evitar que venha a vomitar, por exemplo, mas também o enjoo, e pelo mesmo sentido, ser um tônico do estômago. Era isso, então, né? Esse tanto de coisa boa do Zengest. Fernanda, seu microfone está desligado. Acho que você estava tentando falar alguma coisa aí. Mas, aí, o próximo óleo, semana que vem, vamos falar 20 minutos, bastante coisa, muita novidade, muita coisa diferente para falar sobre o eucalipto. 20 minutinhos. E qualquer dúvida que vocês tiverem dessa live que foi apresentada hoje, ou das outras lives que estão também no YouTube, vocês mandam para a gente nos nossos endereços do Instagram ou no YouTube, e a gente responde para vocês. Se tiver já querendo saber alguma coisa sobre eucalipto, a gente também fala na semana que vem. 20 minutinhos só, mas muita informação.
Gente, nós vamos parar agora a gravação da live, mas quem quiser continuar na página para a gente tirar as dúvidas, podem ficar à vontade, tá? A gente vai só... Muito obrigada para quem esteve aqui até agora. Para a gente é um prazer estar recebendo vocês aqui. E, assim, como eu falei no início, virou parte da rotina da gente e a gente está gostando.